Menino de 9 anos sempre recusava consultas médicas. Médico descobre algo horrível durante o exame. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. Bebe só um pouquinho, filho. A mamãe colocou só um pouco de açúcar. Tá gostoso. Leonardo balançou a cabeça, o rosto pálido se virando para o lado. O menino segurava o estômago, fazendo careta de dor com cada onda que subia. Tá doendo muito, meu amor? Carla perguntou aflita, rapidamente encostando a mão na testa do filho. Ele não estava com febre, mas o suor escorria da testa. Leonardo gemeu baixinho, depois enfiou o rosto no travesseiro. Eu não quero ir ao médico, disse ele com a voz embargada. Eu não quero ir, mamãe. Carla se inclinou e beijou os cabelos do filho. Eu sei que você tem medo, mas não dá para continuar sentindo essa dor. Assim pode ser perigoso. Não, não quero ir, tô com medo, não me obriga. As lágrimas começaram a escorrer pelas bochechas de Leonardo. O menino se encolheu, como se apertar o estômago com força fosse fazer a dor desaparecer. Carla ficou em silêncio por um instante, tomada por uma sensação de impotência. Há quase um mês, aquela dor abdominal vinha se repetindo, às vezes leve, às vezes insuportável. Carla já tinha levado o filho a um médico particular perto de casa, mas sempre que iam sair, Leonardo entrava em pânico, chorava desesperadamente, se debatia como se fosse ser levado para uma câmara de tortura. Na última tentativa, ele empurrou uma cadeira e correu para se esconder dentro do armário, tremendo como se estivesse sendo ameaçado de morte. Ela não compreendia. Desde pequeno, Leonardo sempre foi tranquilo, tomava vacinas sem chorar. Mas agora, só de ouvir a palavra hospital, o menino empalidecia e começava a tremer. Naquela tarde, enquanto Carla descia para jogar o lixo, a vizinha Marta, uma senhora viúva que falava demais, mas sempre demonstrava preocupação, apareceu na varanda do andar de baixo. Carla! Querida, seu filho faltou à escola de novo hoje? Carla assentiu. Tá com dor de barriga, não quer comer nada. Estou preocupada. Marta balançou a cabeça. Eu já disse, criança a gente não pode negligenciar. Você devia levá-lo ao médico logo. Minha intenção é essa, mas ele se recusa. Ele tem medo. Marta franziu levemente o senho. Criança ter medo de hospital é até comum. Mas se recusar a ser tocada, a ser examinada? Isso não é normal. Carla mordeu o lábio. Também acho. Mas, a senhora sabe, ele morava com Antônio antes. Naquela época eu trabalhava à noite, não conseguia prestar atenção em tudo. O rosto de Marta ficou sério de repente. Antônio? Aquele cara de cabelo comprido, todo tatuado. Carla confirmou com a cabeça. Lembro bem dele. Toda noite o via fumando na varanda, com aquele olhar estranho. Teve uma vez, juro que vi ele levando o Leonardo para fora quase 2 da manhã. Carla ficou paralisada. A senhora tem certeza? Absoluta, como tenho certeza do meu nome ser Marta, respondeu ela com firmeza. Na época até comentei com meu marido. Mas depois que ele faleceu, achei melhor não me meter. Carla agradeceu e voltou para dentro, com a cabeça girando. Leonardo nunca havia dito nada estranho sobre Antônio. Mas também, na época ele só tinha 6 anos. Depois que Carla se separou de Antônio, o menino ficou mais calado, introspectivo, com medo do escuro. Ela sempre pensou que fosse uma reação ao divórcio. Naquela noite, Carla havia dormido por menos de 30 minutos quando ouviu um barulho estranho vindo do quarto de Leonardo. Correu até lá e congelou. Leonardo estava vomitando. O estômago se contraía com força, a garganta parecia travada. No chão, havia sangue misturado com o conteúdo gástrico, exalando um cheiro forte e ácido. O rosto dele estava pálido, e o suor encharcava a camiseta. Leonardo! Meu Deus! Mamãe tá aqui! Carla gritou, pegando o filho nos braços. O menino estava quase inconsciente. Carla nem pensou. Correu para a rua com ele no colo,
gritando entre lágrimas enquanto chamava um táxi. Socorro! Meu filho está vomitando sangue. A voz de Carla ecoou quando o carro parou em frente ao Hospital Geral de Campinas, setor de pediatria. Uma enfermeira de plantão chamada Lúcia Fernandes imediatamente saiu com uma maca. Há quanto tempo? Lúcia perguntou, enquanto auxiliava o médico a verificar os sinais vitais do menino. Ele começou a vomitar faz uns 10 minutos. Mas estava com dor há semanas. Eu não sabia, foi erro meu. Carla mal conseguia articular as palavras. Lúcia tentou acalmá-la. Fica tranquila. Vamos fazer o possível. Leonardo foi levado para a emergência. Lúcia voltou e ajudou Carla a se sentar no banco do corredor. Você é mãe biológica dele? Carla assentiu. Ele tem alguma alergia a medicamentos? Alguma condição médica pré-existente? Não, nenhuma. Sempre foi saudável. Mas ele tem muito medo de hospital. Eu tentei levá-lo antes. Lúcia anotou. Entendo. Mas agora o mais importante é salvar a vida dele. Vamos fazer tudo o que for necessário. Carla levou as mãos ao rosto e começou a chorar. Por favor, salvem meu filho. A porta da emergência se fechou, levando com ela a última esperança daquela mãe solo. Dentro da sala, o médico de plantão era Paulo Santos, quase 50 anos, um homem sério e experiente. Ele analisou com rapidez os resultados da ultrassonografia e da tomografia. Tem um corpo estranho no estômago. Cerca de 7 a 9 centímetros de comprimento. A enfermeira ao lado se surpreendeu como uma criança consegue engolir algo tão grande. Paulo franziu a testa. Impossível. Com esse tamanho, uma criança normal teria apresentado pânico imediato. Vamos operar? Ainda não. Primeiro anestesia geral e endoscopia. Se houver vazamento, aí sim partimos para a cirurgia. Leonardo foi levado à sala de endoscopia. Paulo realizou o procedimento pessoalmente, com movimentos ágeis e olhar atento. No monitor, apareceu um tubo de plástico longo, envolto por um saco de nylon. Já havia sinais de ação dos sucos gástricos sobre o invólucro. Parecia estar ali havia semanas. Parem, disse Paulo. Não dá para remover por endoscopia. Anestesia profunda. Vamos operar agora. Carla foi informada. Precisamos operar. Há um corpo estranho grande no estômago. Há risco de infecção. Um corpo estranho. Como isso foi parar dentro dele? Carla perguntou em pânico. Paulo a encarou e respondeu devagar. Ainda não sabemos exatamente. Mas não é algo que uma criança engula sozinha. Carla cambaleou. Lúcia assegurou. Imagens confusas surgiram na cabeça dela, entre elas, uma cena em que Antônio dava a Leonardo uma cápsula, dizendo ser o doce para dormir bem. Ela não queria acreditar. Mas algo frio e denso apertava seu peito. Por favor, salve meu filho. Paulo assentiu. Vamos fazer o possível. Às 2h37 da manhã, Leonardo foi levado à sala de cirurgia. A luz branca tomava conta, os aparelhos pulsavam ritmadamente. Sobre a mesa, um corpo infantil, magro, repousava inerte, confiando sua vida a desconhecidos. No corredor, Carla apertava com força o terço no pescoço. Ao lado, Lúcia lhe entregou um copo com água quente. Você precisa se manter firme. Essa pode ser uma cirurgia demorada. Carla balançou a cabeça. Não posso sair daqui. Se acontecer algo com meu filho. Lúcia respondeu suavemente, somos os últimos a desistir. Você também não pode. O vento da madrugada assobiava pelas frestas da janela. A noite mais longa da vida de Carla tinha começado. A cirurgia começou às 2h45. A equipe de anestesia aplicou os medicamentos. Leonardo respirava com dificuldade pelo tubo de oxigênio, o rosto pálido. O doutor Paulo revisou o ultrassom mais uma vez.
Vamos cortar seguindo a curvatura menor do estômago, evitando veias principais. O enfermeiro Pedro Moraes, recém-transferido de Salvador, confirmou: tudo pronto, doutor. O bisturi tocou suavemente a barriga de Leonardo. As camadas de pele foram separadas com precisão. À luz da lâmpada cirúrgica, o estômago inflamado se revelou. Tem pus. Aspira agora, disse Paulo, com firmeza. Cuidado para não contaminar a cavidade abdominal. Pedro aspirou com cautela. Um cheiro ácido e forte se espalhou, fazendo todos franzirem o rosto. Aqui está, Paulo murmurou. Encontrei o corpo estranho. Todos ficaram em silêncio por um instante, ao ver o objeto aparecer. Um tubo plástico de cerca de 9 centímetros, envolvido por um saco de nylon parcialmente rasgado. Estava mofado, vazando. Tecidos ao redor estavam inflamados, vermelhos, infeccionados. Inacreditável, Pedro murmurou. Como ele aguentou semanas com isso no estômago? Paulo suspirou, sem parar os movimentos, e não é a primeira vez que vejo algo assim. Mas nunca consigo aceitar. Com cuidado, ele retirou o objeto e o colocou numa bandeja de inox. O som seco do contato ecoou pela sala. Lúcia entrou e ficou paralisada ao ver o que havia na bandeja. Isso é um tubo de plástico. Paulo confirmou. Estava lacrado, mas já vazando. Tem alguma coisa dentro. Talvez comprimidos. Pode ser, alguém usou a criança para transportar isso? Pedro sugeriu. Uma criança não engole isso sozinha, afirmou Paulo. Ainda mais com esse formato. Isso tem algo muito obscuro por trás. Lúcia cerrou os punhos. Vou chamar a perícia e avisar a polícia. Isso é grave. Paulo assentiu. Chame agora. E guardem o objeto em recipiente estéril. A cirurgia terminou depois de mais de 2 horas. Após limpar a infecção e suturar, Leonardo foi levado à recuperação. Carla correu até o doutor Paulo. Meu filho, ele está bem, doutor? Paulo retirou a máscara, com expressão séria. Ele sobreviveu à cirurgia, mas está muito fraco. A infecção é grave, há risco de septicemia. Estamos administrando antibióticos potentes. Carla caiu em prantos. Me desculpa, eu não sabia, eu. Ninguém quer que algo assim aconteça, Paulo disse suavemente. Mas agora a polícia vai se envolver. A polícia? Carla repetiu, assustada. O objeto no estômago era um tubo plástico longo. Dentro, comprimidos estranhos e um pedaço de papel. Suspeitamos de crime. Carla ficou em choque. Não, impossível, meu filho tem só 8 anos. Exatamente por isso, Paulo disse com voz baixa, vamos investigar. Mas o mais importante, Leonardo está vivo. Reze para que ele consiga superar esta fase crítica. 4 horas da manhã. Na sala de recuperação, Leonardo ainda estava inconsciente. O monitor cardíaco piscava em ritmo constante, mais fraco. Lúcia permanecia ao lado da cama do menino, enquanto Carla esperava do lado de fora, sem desviar o olhar. Pedro saiu da sala ao lado com uma bandeja contendo a prova selada. Acabei de entregar essa caixa para o segurança monitorar. Está pronta para ser entregue à polícia, disse ele a Lúcia. Lúcia assentiu, os olhos ainda fixos em Leonardo. Ele é tão pequeno, Pedro comentou em voz baixa. Tenho um sobrinho da mesma idade. É inimaginável. Lúcia murmurou, já vi crianças espancadas, passarem fome, mas enfiar um tubo de plástico no estômago, nunca. Pedro ficou em silêncio. 1 minuto depois, ele perguntou. O bilhete dentro do tubo, dava para ler? Estava todo molhado, mas tinha letras. Consegui ver algumas frases borradas, terça-noite, térreo, embaixo de a polícia vai analisar melhor. 7 horas da manhã. Carla estava sentada no banco, entorpecida. As mãos entrelaçadas com força, os olhos fundos, os cabelos desgrenhados, o corpo magro de tantas noites sem dormir. Paulo aproximou-se e lhe entregou um copo de café quente. Você precisa estar alerta.
O dia de hoje vai ser longo. Carla olhou para ele, os olhos marejados. Eu posso ver meu filho? Paulo assentiu. Mas só por alguns minutos. Ele ainda está sob vigilância intensiva. Lúcia levou Carla até o quarto. Leonardo ainda não havia acordado, com um soro no braço e um tubo respiratório no pescoço. Carla se aproximou devagar, ajoelhou-se ao lado da cama. Filho, a mamãe está aqui, me perdoa, eu errei. Lágrimas caíam sobre a mão do menino. Carla não ousava tocá-lo com medo de machucar. Só conseguia ficar ali, murmurando sem parar. Lúcia tocou levemente seu ombro. Ele está lutando. E precisa de uma mãe forte agora. Carla olhou para Lúcia. Você já viu algo assim? Lúcia balançou a cabeça. Nunca. Mas já vi crianças superarem o impossível com o amor das mães. Às 10 da manhã, a polícia criminal chegou. 2 homens à paisana se apresentaram como o inspetor Diego Almeida e a inspetora assistente Helena Pereira. Sou a mãe do menino, disse Carla, levantando-se, a voz trêmula. Sabemos que esse é um momento difícil, disse Almeida. Mas precisamos de algumas informações iniciais para a investigação. Carla assentiu. Helena perguntou suavemente. Nos últimos tempos, além de você, havia mais alguém que convivia com Leonardo com frequência? Carla ficou em silêncio por um instante. Só eu. Mas, antes, ele morava com meu ex-namorado. O nome dele é Antônio. Almeida anotou. Pode nos dar o nome completo? Antônio Silva. Ele morou comigo e com meu filho por 1 ano. Mas nos separamos faz mais de 6 meses. Houve algum motivo específico para a separação? Perguntou Helena. Carla abaixou o rosto. Ele era viciado. Eu não aguentei mais e mandei embora. Almeida ergueu os olhos. Você sabe se algum amigo de Antônio tinha ligação com drogas? Não sei ao certo. Mas, uma vez ele deu uns comprimidos ao Leonardo. Disse que era um doce para dormir bem. Achei que fosse brincadeira. Helena olhou para Almeida. O olhar dos dois parecia entender algo em comum. Obrigada, Carla. Entraremos em contato. Este é o nosso telefone. Se lembrar de qualquer detalhe, por favor, nos avise. Carla segurou o cartão, as mãos tremendo. Por favor, salvem o meu filho. Almeida colocou a mão no ombro dela. Faremos tudo o que for possível. Na sala de perícia, um técnico abriu o tubo de plástico sob uma luz azul. Dentro, havia 4 comprimidos redondos e cinzentos, sem marca, e um bilhete borrado. Ao microscópio, as palavras se revelaram. Terça-feira. Térreo. Armário cinza. 10h45. Uma mensagem. Uma instrução. Uma pista importante. O inspetor Almeida olhou o relógio. 10h23. Ele virou-se para Helena. Temos menos de 20 minutos. Vamos. Paulo estava parado na sala de reuniões do hospital, de braços cruzados, olhando a caixa de evidências bem lacrada. Pedro Moraes estava ao lado, o olhar pesado. Notou algo estranho na estrutura do tubo? Perguntou Paulo. Pedro assentiu. Trabalhei um tempo na emergência de Salvador. Esse tipo de tubo é usado para contrabando inserido via trato digestivo ou anal. Mas no caso do Leonardo, foi pela boca. Impossível, murmurou Paulo. Uma criança não engole isso sozinha, a menos que tenha sido forçada ou enganada. Pedro estremeceu. Pensei numa possibilidade, foi alguém em quem o menino confiava. Na perícia química da delegacia, o inspetor Almeida recebeu uma ligação. Senhor, disse a pessoa na linha. Os comprimidos no tubo são de uma substância sintética nova, combinação de fentanil e metadona. Extremamente perigosa. Almeida paralisou. Concentração alta? Tão alta que um comprimido pode matar um adulto se for absorvido no sangue. Almeida apertou o telefone com força. Obrigado.
Envie o laudo oficial imediatamente. Ele se virou para Helena. Não há mais dúvida. Isso não é só crime. É tentativa de homicídio. Helena ficou em silêncio. E Leonardo era só uma criança. Transformaram ele em um recipiente. Almeida assentiu. Precisamos descobrir quem está por trás disso. No quarto do hospital, Carla estava sentada ao lado da cama de Leonardo. O menino ainda não tinha despertado completamente, mas os olhos começavam a se mover por baixo das pálpebras. Meu filho, Carla sussurrou, segurando a mãozinha dele. A mamãe está aqui, nunca vai te deixar. A porta se abriu suavemente. Paulo entrou com a prancheta. Verificou alguns parâmetros e assentiu, satisfeito. Está melhor do que hoje de manhã. A febre cedeu, e os reflexos visuais estão voltando. Carla ergueu o olhar, uma luz de esperança surgindo. Quer dizer que ele vai acordar? Se não houver complicações, em algumas horas, disse Paulo. Mas você precisa se preparar para colaborar com a polícia. Eles querem saber tudo sobre o tempo do Leonardo com o Antônio. Carla assentiu. Eu vou contar tudo. Não escondo mais nada. Paulo fez um leve aceno e saiu. Uma hora depois, na sala de reuniões restrita do hospital, Carla sentou-se diante de Almeida e Helena. Sobre a mesa havia um gravador e uma pilha de documentos. Helena apertou o botão de gravação. Almeida começou: Obrigado pela sua colaboração, Carla. Agora, por favor, nos conte tudo sobre o período em que viveu com Antônio Silva. Carla respirou fundo. Conheci o Antônio no bar onde eu trabalhava. Ele tinha um jeito sedutor, falava bem. Eu estava sozinha na época, confiei nele. O Leonardo tinha só 6 anos. Ele fazia o que da vida? Perguntou Helena. Dizia que entregava mercadorias. Mas nunca mostrou nenhum documento. Chegou a notar o Leonardo com medo perto dele? Carla engoliu em seco. Não no começo. Mas depois de alguns meses, o Leonardo começou a se encolher. Quando eu voltava do turno da noite, ele estava sempre sonolento, com cheiro de remédio. Antônio dizia que era um doce para dormir. Eu acreditei. Já viu algo parecido com um tubo de plástico na casa? Perguntou Almeida. Carla fechou os olhos, depois arregalou. Sim, uma vez vi Antônio escondendo um saco plástico na gaveta da cozinha. Perguntei, ele se irritou e disse que era tubo de soro infantil. Você ainda tem isso? Perguntou Helena. Carla balançou a cabeça. Joguei fora depois da separação. Almeida anotou. Quando foi a última vez que viu o Antônio? 2 meses atrás. Ele apareceu na porta da escola, esperando o Leonardo. Eu cheguei a tempo, peguei o menino e fui embora. Desde então, cortei contato. Helena franziu a testa. Você denunciou. Eu achei que fosse coincidência. Almeida fechou o caderno. Obrigado, Carla. Vamos intimar Antônio para interrogatório. Naquela noite, Leonardo abriu os olhos. Mamãe, a voz era fraca como brisa. Carla correu para ele. Filho. Você acordou. Meu Leonardo. Paulo e Lúcia entraram depressa para examinar. O menino assentiu, os olhos brilhando de cansaço. Paulo falou baixinho: e não precisa falar muito. Mas se lembrar quem te machucou, pode contar. Leonardo olhou para ele, depois para a mãe. O tio Antônio fez eu engolir. A sala inteira ficou em silêncio. Lúcia soltou o ar com força, atonita. Você consegue dizer mais? Paulo perguntou suavemente. Leonardo sussurrou, ele disse que era doce. Mas, era duro, doía muito. Ele me trancou no quarto, trancou a porta, e... O menino começou a chorar, o corpo tremendo. Carla o abraçou, chorando junto. Filho, me perdoa. Paulo virou-se para Lúcia, e chamou Almeida. Agora. 10 da noite.
Em um quartinho precário na periferia de Campinas, Antônio Silva dormia profundamente quando a porta foi arrombada. Polícia! Almeida gritou. Helena e 2 agentes invadiram o local. Antônio se levantou assustado, tentou fugir, mas foi imobilizado em 3 segundos. Você está preso por crimes graves, Almeida declarou friamente. Está sendo investigado por tentativa de homicídio de menor e tráfico de substâncias proibidas. Antônio se debateu. Eu não fiz nada. Só tomava conta do menino. Helena mostrou a foto do objeto retirado do estômago de Leonardo. Explica isso. E não me diga que é tubo de soro. O rosto de Antônio empalideceu. De volta ao hospital, Carla sentava-se ao lado do filho, sem desviar o olhar. Leonardo já havia voltado a dormir, respirava com mais regularidade. Lúcia trouxe para ela uma tigela de sopa quente. Você precisa comer. Pelo menos para continuar cuidando dele. Carla pegou a tigela. Obrigada. De verdade, obrigada. Lúcia sorriu. Você é uma boa mãe. Lutou até o fim. Carla baixou a cabeça, as lágrimas caindo sobre as mãos. Mas eu deixei meu filho nas mãos de um monstro. Lúcia apertou de leve o ombro dela. Você não está mais sozinha. Agora estamos aqui. E a justiça vai se manifestar. Antônio Silva foi algemado e levado para a delegacia durante a madrugada. Seu rosto estava abatido, a barba por fazer, o olhar furtivo como o de um animal encurralado. Almeida o lançou um olhar de desprezo ao entrar na sala de interrogatório. Sente-se. Antônio se jogou na cadeira, murmurando. Eu não quis fazer mal. Helena colocou um maço de documentos sobre a mesa e abriu uma foto do objeto retirado do abdômen de Leonardo. A imagem do tubo plástico encharcado, do papel borrado de tinta e do comprimido estranho se destacava sobre a mesa metálica fria. O que é isso? Perguntou ela, com voz firme. Antônio olhou de relance, depois virou o rosto. Eu não sei, nunca vi isso. Almeida bateu com a mão na mesa. Pare com esse jogo. A criança quase morreu por causa disso. E você foi o último a conviver com ela antes de tudo acontecer. Antônio encolheu os ombros. Eu fui forçado. Por quem? Perguntou Helena. Antônio mordeu os lábios. Depois de alguns segundos, disse em voz baixa. Um cara, o nome dele é Márcio. Márcio Oliveira. Ele me dava dinheiro. Disse que eu só precisava guardar umas coisas. Almeida anotou. Continue. Ele disse que se eu deixasse lá em casa, alguém iria buscar depois de alguns dias. Mas quando fui expulso, perdi o contato. Ele sumiu. Helena trocou um olhar com Almeida. Ambos sabiam que aquele depoimento era duvidoso. Antônio estava tentando transferir a culpa. Almeida enfatizou. Mesmo que alguém tenha te forçado, enfiar um objeto dentro do corpo de uma criança é um crime imperdoável. Antônio abaixou a cabeça. O Leonardo, ele chorava, eu dei um remédio para ele dormir, eu não imaginava. Almeida se levantou. Você destruiu a infância de uma criança. E agora vai pagar por isso. No hospital, Carla foi chamada por Almeida até uma sala de espera reservada. Acabamos de interrogar Antônio. Ele confessou. Carla perguntou, os olhos vermelhos. Sim. Mas ele alegou ter sido coagido por outra pessoa. Seja verdade ou não, ele ainda será acusado de crimes gravíssimos. Carla apertou os punhos. Eu quero olhar na cara dele. Não, Carla, interveio Helena. Isso só vai machucar ainda mais você. Deixe essa parte conosco. Foi quando Paulo entrou, trazendo notícias. O Leonardo conseguiu comer um pouco de mingau. Está fraco, mas o sistema digestivo está reagindo. Carla cobriu o rosto com as mãos. Obrigada, doutor. Almeida se preparava para sair, mas antes disse.
Voltaremos para recolher mais informações. E, Carla, espero que você aceite ser testemunha para levar esse caso até o fim. Na delegacia, Almeida pediu a ficha criminal completa de Antônio. O policial de plantão respondeu. Antônio Silva foi preso há 3 anos por porte de substâncias ilícitas. Mas foi solto por falta de provas. Desde então, mudou de endereço várias vezes, sem trabalho fixo. Algum vizinho já fez denúncias? Sim. Uma denúncia anônima dizia que ele costumava sair com crianças à noite. Em que período? Coincide com o tempo em que Carla fazia plantões noturnos. Almeida cerrou os lábios. Ele se aproveitava das noites em que Carla não estava em casa. Helena perguntou. Alguma câmera de segurança no bairro? Sim. Uma câmera antiga no prédio em frente à casa da Carla. A qualidade é ruim, mas temos algumas gravações. Mostre agora. Na sala de monitoramento, as imagens de mais de 6 meses antes foram rebobinadas. Cena noturna, Antônio carregava Leonardo enrolado num cobertor, saindo sorrateiro de casa. Ele mantinha a cabeça baixa, o rosto encoberto. Em uma parte do vídeo, ele se encosta na parede, retira algo do bolso parecido com o tubo retirado depois do abdômen de Leonardo. Almeida bateu na mesa. Pause aí. Amplie o braço dele. A imagem era ruim, mas era possível ver o tubo plástico e o gesto de Antônio abrindo e verificando o conteúdo. Helena balançou a cabeça. Isso já comprova a posse e preparo ilegal. Almeida disse devagar. Talvez o Leonardo tenha sido usado como o cofre humano ou desde antes. Ele pretendia retirar depois, mas ao ser expulso, perdeu o controle. Helena rangeu os dentes. Só de pensar nisso já me dá náusea. Carla recebeu a notícia da câmera e quase desabou. Pedro Moraes, ao passar, viu-a sentada nos degraus do hospital e lhe entregou uma garrafa d'água. Você precisa respirar um pouco. Lá dentro está sufocante. Carla esboçou um sorriso amargo. Nunca pensei que teria que vasculhar cada detalhe da minha vida para montar o quebra-cabeça do crime de alguém que um dia chamei de família. Pedro ficou em silêncio por um momento. Depois disse. Minha irmã foi agredida pelo marido por anos. Ninguém acreditou até o filho deles contar. Às vezes, a verdade está na memória das crianças, mas os adultos preferem ignorar. Carla olhou para ele. Você acha que o Leonardo ainda se lembra de algo? Pedro assentiu levemente. Crianças lembram mais do que imaginamos. Mas não force. Deixe que a memória volte sozinha. Naquela noite, quando Leonardo acordou, Carla estava sentada ao lado, lendo um conto baixinho. O menino se virou, tocou o pescoço da mãe. Mamãe. O que foi, filho? Carla se aproximou. Eu lembro, o tio Antônio me levava para fora. Mas eu sentia muito frio. Frio? Ele mandava eu ficar quieto. Eu lembro que ele abriu a bolsa, e aí? Leonardo parou de falar. Carla tremeu. Não precisa continuar, só de lembrar já é o bastante. Leonardo piscou devagar. Eu não quero mais ver o tio Antônio. Ninguém vai obrigar você, meu amor. Carla beijou sua testa. Ele nunca mais vai te machucar. O menino abraçou o travesseiro, os olhos se fecharam lentamente, como se estivesse se libertando de um pesadelo. A polícia obteve mandado para revistar a antiga casa onde Carla e Antônio moravam juntos. No quarto de Leonardo, debaixo da cama velha, encontraram uma caixa de papelão lacrada. Dentro havia alguns tubos plásticos não utilizados, idênticos ao que foi retirado do menino. Documentos com datas e horários de entregas. Um calendário com a marcação, terça-feira, térreo, armário cinza. Helena examinou e disse a Almeida. Ele já fez isso outras vezes. Leonardo não foi a primeira vítima. Mas foi o único que sobreviveu para contar. Almeida ficou em silêncio por um tempo. Precisamos levar esse caso à esfera federal. Pode ser a ponta de uma rede criminosa.
No hospital, Carla abraçou Leonardo com força depois de assinar o termo de cooperação como testemunha. Paulo bateu de leve no ombro dela. Você é mais forte do que qualquer um que eu já conheci. Carla sorriu com tristeza. Eu não sou forte. Só sou uma mãe que não se permite desistir. Carla estava sentada em silêncio na sala de aconselhamento psicológico do hospital. A luz do meio-dia atravessava a janela de vidro, iluminando seu rosto pálido e cansado. Lúcia Fernandes, enfermeira responsável pelo suporte emocional, colocou uma xícara de chá quente diante dela. Vamos marcar uma conversa com o psicólogo em breve. Mas se quiser desabafar antes, estou aqui. Carla olhou para o chá, sentindo uma onda de emoção indefinível, uma culpa dolorosa que tentava reprimir há dias. Não sei quando tudo começou. Mas agora, pensando bem, deixei passar muita coisa. Lúcia assentiu, sem interromper. Carla respirou fundo e começou. Teve uma noite em que voltei mais cedo do trabalho. Foi um plantão cancelado. Quando cheguei, vi o Leonardo dormindo no sofá, e o Antônio com a porta do quarto trancada. Bati, ele abriu com cara fechada. Perguntei por que o Leonardo estava ali, e ele disse que o menino fez bagunça, então colocou pra fora. Lúcia inclinou a cabeça. E você acreditou? Eu acreditei. Eu não pensei muito. Estava exausta, só queria dormir. Mas agora, lembrando, o olhar do Leonardo naquele dia era estranho. Lúcia falou com suavidade. Você não foi a única a ignorar sinais. O importante é que agora você está enfrentando tudo isso. Carla mordeu os lábios. Teve outra vez. O Antônio deu um doce branco para o Leonardo, dizendo que era o balinha do sono. O menino ficou com aquilo na boca, não queria engolir. Eu vi. Mas Antônio disse que era vitamina nova. E eu apenas concordei. Como pude ser tão ingênua? Lúcia apertou a mão dela. Você confiava em alguém dentro de uma relação que parecia segura. Não é ingenuidade. É ter sido enganada. Carla chorou. Eu nunca vou me perdoar. Lúcia não disse mais nada. Apenas ficou ali, em silêncio, segurando a mão daquela mãe afundada em remorso. Naquela noite, depois que Leonardo adormeceu, Pedro Moraes entregou a Carla um maço de papéis. Aqui está a transcrição do depoimento de Antônio. Achamos que você deveria ler. Mas se não estiver pronta, eu posso guardar. Carla balançou a cabeça. Eu quero saber tudo. Ela abriu o dossiê. As palavras frias corriam pelas páginas. Eu já enfiei o tubo na barriga do menino 2 vezes. A primeira foi teste, só botei açúcar dentro. A segunda foi remédio de verdade. Ele chorou, disse que doía. Dei um comprimido para ele dormir. Carla soluçou, tremendo, fechando os papéis. Pedro segurou sua mão. Você não precisa continuar se for demais. Não, ela balançou a cabeça. Eu preciso ler. Eu devo isso ao meu filho. Ela continuou. Escolhi o Leonardo porque ele é pequeno, fácil de manipular. Toda vez que a Carla saía, eu sabia que tinha pelo menos 3 horas para agir sem ser pego. Pedro não aguentou. Desgraçado. Carla sussurrou. E eu deixei isso acontecer dentro da minha própria casa. No dia seguinte, Carla voltou ao antigo apartamento a pedido da polícia. Eles queriam que ela identificasse os objetos que Antônio havia usado para comprovar a acusação. O cômodo pequeno estava coberto de poeira. Tudo permanecia como no dia em que ela partiu, da cadeira com a perna quebrada, o quadro torto na parede, o ursinho velho de Leonardo caído de bruços no chão. Carla entrou no quarto do filho. Todas as lembranças vieram como uma enxurrada. Leonardo sempre teve medo do escuro. Mas quando vivia com Antônio, o menino não ousava acender a luz à noite. Antônio dizia que era para economizar energia. E ela acreditava. Chegou até a repreender Leonardo, chamando-o de egoísta. Carla foi até o armário pequeno.
Lembrava bem de uma vez em que Leonardo escondeu ali um desenho. Ela abriu e ficou paralisada. Um pedaço de papel colorido com giz de cera. Mostrava um homem atrás de uma criança, com a mão erguida e a boca aberta como se gritasse. A criança estava sentada, abraçada ao próprio abdômen. Ao lado, um tubo preto parecido com o tubo plástico. Carla segurou o desenho, as lágrimas escorrendo. Meu filho tentou me dizer desse jeito. Lúcia, que a acompanhava, se aproximou. Isso é uma prova. Um pedido de socorro que ninguém escutou. Carla apertou o desenho com força. Eu não vou mais ignorar. Ninguém mais vai calar a voz do meu filho. De volta ao hospital, Leonardo estava sentado na cama, tentando comer um pouco de arroz amassado. Carla se sentou ao lado, perguntou suavemente. Você lembra o que o tio Antônio mandava você fazer? Leonardo assentiu, devagar. Ele mandava eu engolir o tubo. Eu disse que não conseguia, ele ficou bravo. Eu fiquei com medo e então fiz o que ele queria. Depois, minha barriga doeu muito. Você contou pra mamãe? Leonardo balançou a cabeça. Eu tive medo de ele bater em você. Carla o abraçou com força. Ninguém vai bater na mamãe. Ninguém mais vai encostar em você. Paulo entrou com um novo exame em mãos. Boas notícias, e não há mais infecção disseminada. A cicatrização está rápida. Podemos passar para uma fase de recuperação mais leve. Carla sorriu entre lágrimas. Obrigada, doutor. Paulo respondeu com suavidade. Não precisa me agradecer. O guerreiro aqui é ele. Na coletiva de imprensa na manhã seguinte, a polícia anunciou oficialmente as informações do caso. Repórteres se amontoavam na sala de conferência do Departamento de Polícia de Campinas. Helena estava diante do microfone, com voz firme. Prendemos Antônio Silva, principal suspeito de utilizar crianças para transportar entorpecentes, inserindo objetos no corpo da vítima. As provas físicas, os depoimentos, imagens de câmeras e laudos médicos sustentam a acusação. Um repórter perguntou. Quantas outras crianças foram usadas por ele? Helena olhou para Almeida e respondeu. A investigação está em curso. Mas até o momento, Leonardo é a única criança viva. No fundo da sala, Carla segurava o filho nos braços. Pedro estava ao lado, como um guardião silencioso. O menino apertava forte a mão da mãe, sem tirar os olhos do palco onde, finalmente, a verdade vinha à tona. Precisamos rastrear a origem dos comprimidos encontrados dentro dos tubos, disse Almeida ao entrar na sala do delegado Rogério Cardoso, chefe da divisão antidrogas de Campinas. Cardoso, um homem de pouco mais de 50 anos, cabelos grisalhos, assentiu. A substância é uma combinação de fentanil e metadona. Drogas de alto nível. Não são produzidas no Brasil, geralmente entram ilegalmente pelo Paraguai ou Colômbia. E como chegaram ao país? Perguntou Helena. Pelo porto, claro, respondeu Cardoso. Estamos monitorando uma rede pequena, mas muito sofisticada. Eles fragmentam os carregamentos em unidades e usam mulas humanas só para distribuir. Antônio pode ser uma peça nesse esquema. Almeida assentiu. Ele mencionou um tal de Márcio Oliveira. Disse que apenas o guardava para esse sujeito. Cardoso abriu o notebook e digitou rapidamente. Existe um Márcio Oliveira na lista de suspeitos. Já foi preso por porte de cetamina, mas solto por falta de provas. Endereço? Antigo. Mas ele tem ligações com um bar chamado Esquina do Diabo, onde já notamos sinais de contrabando. Vamos solicitar um mandado de busca. Na mesma noite, Almeida e Helena lideraram uma equipe especial que invadiu Esquina do Diabo, um bar escuro na periferia da cidade, iluminado por luzes vermelhas e com música pulsante como batida cardíaca descontrolada. Polícia! Ninguém se move! Gritou Almeida, mostrando o distintivo. Os frequentadores entraram em pânico. Alguns homens tentaram fugir pelos fundos, mas foram detidos.
Helena e 2 policiais entraram no depósito atrás do balcão, de onde vinha um forte cheiro químico. O que tem aqui? Ela perguntou a um funcionário. Nada, só estoque antigo. Um dos agentes revirou as caixas de madeira. Em um compartimento secreto sob o chão, encontraram um saco com tubos plásticos idênticos aos usados em Leonardo, além de pacotes lacrados com comprimidos sem identificação. Helena levantou o saco, com o olhar frio. Correspondência total. Almeida sinalizou. Tudo deve ser lacrado imediatamente. De volta à delegacia, fizeram a análise preliminar dos comprimidos. O resultado confirmou 99,8% de semelhança com a amostra retirada do corpo de Leonardo. Estamos em contato com o Instituto de Perícia de São Paulo para identificar a assinatura química. Se houver correspondência, poderemos rastrear a origem, disse Cardoso. Helena abriu seu caderno. Entre os funcionários do bar, há um tal de Rodrigo Menezes. Já foi preso por tráfico e trabalhou com Antônio em 2022. Almeida se levantou. Já temos conexões suficientes. Precisamos prender Rodrigo para interrogatório. Rodrigo foi capturado na manhã seguinte, enquanto dormia em uma pensão precária no Capão Redondo. Quando algemado, não reagiu. Apenas murmurou. O Antônio vai acabar entregando tudo. Na sala de interrogatório, Helena colocou à sua frente as imagens das provas. De onde vieram esses tubos? Rodrigo deu de ombros. Eu só era o meio de campo. Quem mandava era o Márcio. Quem distribuía era o Antônio. Eu só guardava quando pediam. Você sabia que isso foi inserido no corpo de uma criança? Almeida perguntou com raiva. Rodrigo ficou nervoso. Eu achei que fosse para adultos. Não sabia de criança nenhuma. O Esquina do Diabo era o ponto de entrega? Helena continuou. Sim. Era lá que o Márcio juntava tudo antes de passar pro transportador. E transportava como? Almeida se aproximou. Bolsa? Carteira? Ou dentro de órgãos humanos? Rodrigo ficou em silêncio. Suava. Eu não sei quem teve essa ideia. O Antônio foi o primeiro a fazer assim. Helena anotava. Ele disse que foi coagido pelo Márcio. Rodrigo soltou uma risada seca. Coagido. O Márcio nunca precisou forçar ninguém. Dinheiro foi o que convenceu o Antônio. Ele dizia que criança era mais fácil para esconder, ninguém suspeita. A sala ficou em silêncio por alguns segundos. O nojo era visível nos rostos de todos. No dia seguinte, Márcio Oliveira foi preso enquanto se preparava para deixar a cidade em um carro alugado. Foi conduzido à delegacia com aparência impecável, camisa branca, gravata preta contrastando com a repugnância de tudo o que fora revelado. Por que estou sendo preso? Perguntou Márcio com calma. Almeida não respondeu. Apenas jogou sobre a mesa um saco com os comprimidos e uma foto de Leonardo com a cicatriz cirúrgica ainda recente. Uma criança quase morreu por causa dessa porcaria que você vende. Agora cale a boca. Márcio olhou de relance a foto e virou o rosto. Helena perguntou. Você conhece Antônio Silva? Só de vista. Você pediu que ele transportasse a droga? Eu não pedi. Ele se ofereceu. Eu não controlo como ele faz. E você sabia que ele colocou isso no corpo de uma criança? Almeida bateu na mesa. Márcio deu de ombros. Eu não mandei ele fazer isso. Almeida cerrava os dentes. Você será acusado como mandante de uma rede de tráfico usando órgãos infantis. Espero que saiba que a justiça não será leve. Márcio parou de sorrir. Silenciou. No hospital, Carla recebeu a notícia da prisão. Abraçou Leonardo, que desenhava com um lápis de cor. Sabe, filho, ela sussurrou, os malvados não vão mais chegar perto de você. Leonardo assentiu, concentrado em colorir o sol de seu desenho. Tô desenhando nossa casa nova. Tem árvore. Tem você.
Tem o doutor também. Carla acariciou os cabelos do filho. Vamos para um lugar com luz. E com novas lembranças. Paulo entrou com um envelope. Recebemos um comunicado de uma organização internacional de proteção à infância. Eles estão dispostos a oferecer apoio jurídico, psicológico, moradia e bolsas de estudo a longo prazo. Carla mal acreditava. É sério? Paulo sorriu. Você e seu filho merecem isso. Carla apertou a mão de Leonardo. No meio da escuridão, finalmente surgia um feixe de luz. À noite, na sala de conferências da delegacia, o delegado Cardoso realizou a segunda coletiva de imprensa. Desmantelamos uma rede de transporte de substâncias ilícitas por meio de órgãos internos, utilizando crianças como meio de ocultação. Este é um crime sem precedentes no Brasil. Um repórter perguntou. Quantas pessoas já foram identificadas como envolvidas? 3 principais suspeitos foram presos: o Antônio Silva, o executor direto do crime, o Rodrigo Menezes, o intermediário, e Márcio Oliveira, o comandante da operação. Almeida acrescentou. Também estamos investigando outros possíveis elos nesta rede. E, o mais importante, o menino Leonardo, graças à sua força extraordinária, nos ajudou a expor toda a verdade. Naquela noite, Carla estava de pé junto à janela do quarto hospitalar. A brisa entrava suavemente. Pedro se aproximou e ficou ao seu lado. Está quase acabando, ele disse. Carla assentiu. Mas também é o começo. Pedro olhou para o quarto onde Leonardo dormia. E ele vai crescer conhecendo a verdade, mas sem mais medo. Carla murmurou, como se fosse uma promessa sussurrada à noite. Meu filho não será mais uma vítima. Ele será um sobrevivente. 3 da manhã. O alarme da UTI disparou incessantemente. As luzes vermelhas piscavam. O enfermeiro Pedro entrou primeiro, seguido por Paulo apenas alguns segundos depois. Leonardo! Lúcia gritou ao ver os níveis de oxigênio caírem rapidamente na tela. O coração do menino batia de forma irregular, depois desacelerou. Os olhos fechados, a pele pálida. Desfibrilador. Chamem o anestesista plantonista agora. Paulo ordenou. Pedro empurrou a maca de emergência até a cama. Lúcia encostou o ouvido no peito de Leonardo. Sem resposta. Preparar choque. Primeira carga, 100 joules. Gritou Paulo. Pedro posicionou o equipamento. Paulo colocou as pás no peito do menino. 1, 2, 3. Clique. O pequeno corpo saltou com a descarga. Mas o coração não respondeu. Segunda carga, 150 joules. Clique. A linha na tela ainda quase reta. Carla gritava do lado de fora da divisória de vidro. Onde está meu filho? Por favor, salvem meu filho. Lúcia virou-se e a segurou com força. Carla, por favor, fique calma. Estamos tentando. Lá dentro, Paulo estava suando. Preparem adrenalina. Aplicar agora. Pedro aplicou a injeção na veia. Paulo iniciou a massagem cardíaca, contando. 30 compressões. Preparar terceiro choque. 200 joules. Clique. Um bip fraco soou. Depois, lentamente, um batimento cardíaco apareceu. Os olhos de Paulo se arregalaram. Pedro suspirou de alívio. Temos pulsação. O coração voltou a bater. Lúcia chorou. Graças a Deus. Paulo afastou-se, tremendo de exaustão. Por enquanto, estamos estáveis. Carla desabou na cadeira do lado de fora da UTI, o peito arfando. Meu filho quase morreu. Lúcia sentou-se ao lado. Ele ainda está lutando. E tem um coração extraordinário. Pedro saiu e pôs a mão no ombro dela. Não desistimos. E você, como mãe, também não pode cair. De manhã cedo, Paulo convocou uma reunião de emergência com a equipe médica.
Leonardo passou por um choque séptico grave. Precisamos investigar se é causado por uma bactéria multiresistente. Um jovem médico perguntou. Pode ter sido deixada por algum corpo estranho? Alta probabilidade. Mesmo após a limpeza, bactérias podem ter ficado em tecidos danificados. Precisamos de hemograma completo. Pedro interveio. Enviei a amostra de sangue ao laboratório às 5 da manhã. Paulo assentiu. Ótimo. E precisamos discutir isso urgentemente com o departamento de infectologia. No quarto, Carla permanecia ao lado da cama de Leonardo. A mão dele estava fria, respirava por um tubo de oxigênio, os olhos cerrados. Mamãe está aqui. Leonardo, sou eu. Ela sussurrava. Como uma oração, um apelo. Cada bip da máquina era como o compasso do coração dela. Paulo entrou com um novo prontuário. Recebemos o resultado, sinais de bactéria multiresistente. Vamos iniciar um antibiótico de nova geração. Carla ergueu o rosto. Meu filho vai sobreviver? Não vamos deixá-lo lutar sozinho. Mas há risco de complicações. Pode haver danos ao fígado ou rins. Desde que ele sobreviva. Paulo apertou levemente o ombro dela. Já perdi um filho. Sei como é. Mas juro que não deixarei isso acontecer com mais nenhuma mãe. Naquela noite, chovia. Gotas batiam forte no telhado de vidro do hospital. Lúcia entrou com uma garrafa térmica, colocou sobre a mesa ao lado de Carla. Você não come há 14 horas. Tome um gole. Carla pegou, as mãos trêmulas. Lúcia sentou-se. Sabe, uma vez cuidei de um menino que quase morreu por maus tratos. Era pequeno, calado como Leonardo. Mas sobreviveu. E hoje é advogado. Carla sorriu entre lágrimas. Leonardo quer ser médico. Disse que gosta do jaleco branco do Dr. Paulo. Lúcia sorriu. Então, temos que manter a esperança por esse sonho. À meia-noite em ponto, Paulo cochilava sobre a mesa de plantão quando Pedro entrou correndo. Doutor! A contagem de leucócitos subiu de repente. Sinais de recuperação imunológica. Paulo levantou-se num pulo. Tão rápido assim? Não sabemos por quê. Mas as enzimas hepáticas estão se estabilizando, e a pressão arterial está subindo. Paulo correu para o quarto de Leonardo. Carla se levantou ao vê-lo. O que houve? Boas notícias. Seu filho está superando um momento crítico. Carla chorou. Meu filho, ele venceu mesmo? Ainda vamos monitorar. Mas a esperança está voltando. Pedro murmurou. Esse garoto é mais forte do que pensávamos. Na manhã seguinte, Leonardo abriu os olhos. A luz fraca refletia em suas pupilas. Ele piscou, depois virou-se e viu Carla. Mamãe. Carla correu até ele, o abraçou apertado, lágrimas escorrendo. Meu filho. Você acordou. Mamãe está aqui. Leonardo sorriu fraco. Não chora, mamãe. Paulo entrou, o rosto mais sereno depois de tantos dias tensos. Olá, doutorzinho, disse ele. Leonardo assentiu, murmurando. Eu sobrevivi. Paulo inclinou-se e tocou suavemente a testa do menino. Você não apenas sobreviveu. Você nos ensinou o que é resiliência. Na delegacia, ao saber da recuperação de Leonardo, Almeida olhou para a foto do menino e virou-se para Helena. Não apenas desmontamos uma operação criminosa. Salvamos uma alma. Helena assentiu. Um menino sobrevivente é a prova mais forte contra todos aqueles que acham que crianças são apenas ferramentas. 2 dias depois, Paulo entrou no quarto com um presente, um ursinho de pelúcia usando um jaleco branco com o nome O Leonardo bordado. Presente da ala pediátrica, disse ele. E é a minha promessa, vou cuidar de você até sua recuperação completa. Leonardo abraçou o ursinho com força. Obrigado, doutor.
Quando crescer, quero fazer igual ao Senhor. Paulo sorriu. Então você tem que comer bem, dormir bem e continuar valente como hoje. Carla não conteve as lágrimas. Obrigada, não só por ser médico, mas por manter a luz do meu filho acesa. Paulo apertou levemente a mão dela. A luz está nele. Eu só ajudei a mantê-la viva. Uma semana depois, com a saúde de Leonardo mais estável, a polícia organizou a transferência de Antônio de volta ao centro de detenção. No caminho até o carro, Almeida parou e o encarou. O garoto que você pensou que morreria em silêncio, sobreviveu. Antônio permaneceu em silêncio. O olhar fugia. Almeida inclinou-se, murmurando. E foi o medo daquele menino que destruiu toda a rede criminosa que você ajudou a montar. Antônio foi empurrado para dentro do carro, o rosto pálido como cera. No hospital, Leonardo caminhou pelo corredor pela primeira vez, amparado por Lúcia e Pedro. Ele olhou ao redor e sorriu, ainda fraco. Aqui parece um labirinto. Pedro brincou. O labirinto do guerreiro Leonardo. Carla caminhava ao lado, segurando firme a mão do filho. Os passos de Leonardo eram lentos, mas firmes. Cada passo era como pisar nas dores do passado, aproximando-se da vida nova. No tribunal do júri de Campinas, a sala estava lotada para a audiência preliminar da terça-feira. Do lado de fora, o sol brilhava forte, mas dentro, o clima era tenso como corda esticada. No banco dos réus, Antônio Silva mantinha a cabeça baixa, as mãos algemadas, o uniforme de presidiário amassado como sua alma destruída. Carla estava sentada no banco das testemunhas, ao lado de Lúcia e do Dr. Paulo. Leonardo ficou em casa, conforme orientação do psicólogo, para evitar reviver memórias traumáticas. Declaro aberta a sessão do processo criminal número 0415, disse o juiz. O réu Antônio Silva está sendo acusado por porte e tráfico de substâncias ilícitas, abuso de menor, lesão corporal grave e tentativa de homicídio. A representante da vítima é a senhora Carla Gomes, mãe biológica do menor Leonardo Gomes. O som do gravador preenchia a sala. Cada palavra, cada detalhe seria exposto à luz da justiça. O advogado de acusação levantou-se. Meritíssimo, as ações do réu não são apenas um crime individual, mas uma afronta à moral e à humanidade. Uma criança de 8 anos foi transformada em instrumento de tráfico, um ato que só pode ser chamado de bestialidade. O advogado de defesa levantou-se em protesto. Meu cliente foi coagido por uma rede criminosa liderada por Márcio Oliveira. Ele não teve a intenção de ferir o menor. O juiz olhou para Antônio. Réu, tem algo a declarar? Antônio ergueu o rosto. Os olhos fundos, a voz rouca. Eu não queria machucar o menino. Eu não tinha escolha. Estava endividado, fui ameaçado de morte. Carla levantou-se de repente, os olhos em chamas. Sem escolha? E o Leonardo, ele teve escolha. Você deu doce para ele e mandou engolir aquela coisa nojenta. Você dormia tranquilo enquanto meu filho vomitava sangue. Não use o dívida como desculpa para a sua crueldade. A sala do tribunal ficou completamente em silêncio. Carla respirava com dificuldade, os olhos marejados, mas brilhando como fogo. O juiz sinalizou para os seguranças ajudarem-na a se sentar. Sua voz era grave. O depoimento da mãe é a acusação mais clara. Réu, o senhor não foi coagido. O senhor agiu por vontade própria, com frieza e cálculo. Não temos apenas provas físicas, mas também testemunhos, imagens de câmeras registrando o transporte ilegal. Achou que a criança não se lembraria? Mas foi justamente ele quem ajudou a polícia a desmontar este caso. O advogado de acusação apresentou o pedaço de papel encontrado dentro do tubo. Com os dizeres, terça-feira, térreo, armário cinza 10h45. Era a instrução de entrega. A caligrafia bate com a de Antônio Silva. O juiz assentiu. A perícia confirmou essa correspondência. Foi a vez do médico Paulo ser chamado como testemunha. Ele caminhou até o centro do tribunal com olhar firme.
Fui o responsável direto pela cirurgia que retirou o objeto do estômago de Leonardo. Posso afirmar que a criança não teria como engolir aquilo sozinha. O corpo estranho tinha quase 9 centímetros, envolto em plástico, contendo uma substância alucinógena, potencialmente fatal em caso de vazamento. O advogado de acusação questionou. Doutor, se não tivesse sido identificado e retirado a tempo, Leonardo teria sobrevivido? Não, respondeu Paulo com firmeza. Ele estava entre a vida e a morte. Qualquer atraso teria sido fatal. Obrigado, doutor. Em seguida, o advogado chamou uma testemunha especial, o inspetor Diego Almeida. Almeida posicionou-se no púlpito, ajustou a gravata, o olhar firme e contido. Fui o responsável direto pelo interrogatório do réu. Após várias etapas de investigação, concluímos que o réu abordou e utilizou a vítima de forma proposital como meio de esconder a droga. Não há nenhuma prova concreta de que ele tenha sido forçado. O réu demonstrou arrependimento durante o processo? Perguntou o advogado. Almeida encarou Antônio. Não. Só demonstrou arrependimento após ser preso e não pelo menino, mas por ele mesmo. Antônio abaixou a cabeça. Não disse mais nada. Esse silêncio soou como uma confissão tardia. O juiz olhou ao redor e bateu o martelo levemente. Após analisar todas as provas, os depoimentos, laudos forenses e o prontuário hospitalar, o tribunal declara: Antônio Silva é culpado pelos crimes de lesão corporal grave, abuso de menor e tráfico ilegal de substância proibida. Pena aplicada: 20 anos de prisão, sem possibilidade de indulto. Ninguém aplaudiu, mas o ar na sala pareceu subitamente mais leve. Carla abaixou a cabeça, as lágrimas escorrendo silenciosamente. Lúcia apertou sua mão. Justiça foi feita, Carla. Você conseguiu. Paulo assentiu. Você protegeu seu filho até o fim. Não há nada mais nobre do que isso. No dia seguinte, o noticiário local transmitiu. Em um julgamento acompanhado por todo o país, Antônio Silva, principal suspeito de ocultar drogas no corpo de uma criança, foi condenado a 20 anos de prisão. O menino Leonardo, de 8 anos, é considerado um sobrevivente milagroso e a principal testemunha que ajudou a desmantelar toda a rede. A Organização Internacional de Proteção à Infância mencionada por Paulo enviou oficialmente um convite para Carla e Leonardo irem até a sede em São Paulo, oferecendo assessoria jurídica e psicológica gratuita por 2 anos. Pedro sorriu ao ler o e-mail. Viu só? O mundo inteiro está do lado de vocês. Carla assentiu, os olhos brilhando. Nunca pensei que alguém acreditaria tanto em mim. Lúcia entrou com uma caixinha de doces. Trouxe um presente das enfermeiras. Leonardo gosta de bolinho de uva, não é? Leonardo, sentado na cama, assentiu com força. Gosto. Gosto dos bolinhos, do tio Pedro, da tia Lúcia e do tio Paulo também. Paulo entrou bem a tempo e riu. E eu tô no topo da lista. Leonardo inclinou a cabeça. Não, a mamãe é a número 1. Carla se virou e abraçou o filho com carinho, a voz trêmula. Posso perder tudo, menos você. Paulo observou os dois, a voz embargada. E esse menino vai crescer não com cicatrizes, mas com fé. Naquela noite, Almeida foi ao hospital com uma carta do gabinete do chefe de polícia. Queremos entregar ao garoto uma lembrança especial, o distintivo de honra da cidade, por bravura e contribuição decisiva na investigação. Pedro brincou. O primeiro menino de 8 anos a ganhar um distintivo da polícia. Leonardo olhou para o distintivo brilhante, os olhos iluminados. Quero colar ele no jaleco branco de médico. Todos riram. Carla segurou a cabeça do filho e o beijou nos cabelos. Vamos colar no seu jaleco e no seu coração, onde nunca deixou de lutar. 2 meses depois do julgamento, o verão chegou com sua luz dourada e ventos suaves soprando pelas ruas tranquilas de Campinas. O antigo apartamento onde Carla viveu com Antônio foi interditado. O passado doloroso agora ficava para trás. Carla e Leonardo se mudaram para um novo conjunto habitacional na periferia,
com eucaliptos altos, canto de pássaros ao amanhecer e, principalmente, um lugar onde ninguém conhecia a história deles. Ali, recomeçaram do zero. Você gostou daqui? Carla perguntou enquanto os dois plantavam um vasinho de hortelã na varanda. Leonardo assentiu, com as mãos sujas de terra. Muito. Toda manhã tem passarinho. E eu não sonho mais com o tio Antônio. Carla olhou o filho, o coração finalmente em paz. Vamos ficar aqui por muito tempo. Ninguém vai te machucar novamente. Leonardo olhou para cima. Então você não vai mais fazer plantão à noite? Não. Consegui um novo emprego. Trabalho só de dia. Agora jantamos juntos todos os dias. Leonardo vibrou. Sério? Carla assentiu. Sou consultora jurídica em uma ONG. Ajudamos mães como eu. E crianças como você. Leonardo sorriu. Então você também é uma heroína, igual ao tio Almeida. Carla riu, limpando um pouco de terra no rosto dele. Só sou uma mãe que não desistiu. Na primeira semana de aula na escola nova, Leonardo ainda estava um pouco tímido, mas já não entrava em pânico ao ouvir a palavra hospital. Fez amizade rápido com os colegas, especialmente com um chamado Caio, que também adorava desenhar histórias em quadrinhos. O Caio desenha robôs muito bem, mamãe. Eu desenhei o Dr. Paulo. Desenhou o doutor? Carla riu. Se ele souber, vai adorar. Leonardo tirou um desenho da mochila e 3 pessoas debaixo de um céu ensolarado, Leonardo no meio, Carla de um lado, Dr. Paulo do outro, usando jaleco branco com a palavra obrigado bordada. Desenhei com tudo que lembro, disse Leonardo. Porque quero agradecer a todos. Carla olhou para o desenho, a garganta apertada. Obrigado por me salvar. Escrito com letras infantis, trêmulas, mas sinceras, no final da folha. Carla o abraçou com força, um abraço sem mais culpa, sem mais dor, apenas a felicidade pura de 2 almas que se reencontraram após o inferno. Numa tarde de fim de semana, Carla, Leonardo e Paulo se encontraram no parque próximo à nova casa. Lúcia e Pedro também vieram, trazendo comida, sucos e um pequeno bolo. O que estamos comemorando hoje? Pedro perguntou enquanto estendia a toalha de piquenique sobre a grama. Carla sorriu. Comemoramos que o Leonardo voltou a desenhar. Que começou a ter aulas de natação. Que começamos uma nova vida. Leonardo completou. E que a mamãe não chora mais à noite. Todos riram. Paulo abaixou-se e bagunçou os cabelos do menino. Você não só sobreviveu, Leonardo. Você está florescendo. Quero plantar girassóis, disse Leonardo. Porque eles sempre olham pro sol. Lúcia assentiu, emocionada. Uma escolha linda. Igual à forma como você sempre buscou a luz, mesmo tendo vivido na escuridão. Pedro entregou uma caixinha para Leonardo. Presente do tio. Leonardo abriu. Dentro, um lápis gravado, Leonardo Gomes, corajoso e gentil. Vou usar esse lápis para desenhar muito. O sorriso da mamãe, a árvore do tio Pedro, os bolinhos da tia Lúcia e os olhos do Dr. Paulo quando eu acordei. Paulo falou baixinho. E se ainda quiser ser médico? Leonardo assentiu com força. Eu quero. Mas antes, preciso aprender a desenhar veias. Em outubro, Carla recebeu um convite para participar de uma conferência em São Paulo, onde sobreviventes e familiares de vítimas compartilhavam suas jornadas de luta e cura. A princípio, ela recusou. Mas Lúcia a encorajou. Carla, você não vai contar uma tragédia. Vai mostrar que da dor pode nascer a esperança. Carla olhou o filho pintando à beira da janela, refletiu e então assentiu. Vou sim. Por todas as mães que acharam que não podiam salvar seus filhos. Na conferência, Carla contou sua história. Muitos olhos na plateia se encheram de lágrimas. No fim, uma mulher correu e a abraçou. Perdi meu filho em algo parecido, nunca tive coragem de falar. Mas te ouvindo, me senti viva de novo. Carla apertou a mão dela.
Não estamos mais sozinhas. O discurso de Carla foi amplamente compartilhado nas redes sociais. Mesmo pequeno, Leonardo passou a ser chamado de o Milagro Viviente ou Milagre Vivo. A história deles foi publicada em um caderno especial de um grande jornal nacional. O menino e o tubo de plástico e da escuridão à luz. Num dia de dezembro, Paulo passou na casa de Carla para se despedir antes de uma viagem longa a trabalho em Salvador. Vou passar alguns meses lá ajudando um hospital infantil recém-inaugurado. Pode ser que a gente demore para se ver. Carla segurou a mão dele. Eu sei. Mas o senhor sempre será parte da nossa jornada. Paulo olhou para Leonardo, que estava colando adesivos em forma de coração no caderno de matemática, e então se abaixou para sussurrar. Não esquece de comer direitinho as 3 refeições. E se alguém te provocar, você diz, eu conheço o Dr. Paulo, que já abriu minha barriga para tirar um tubo de plástico. Leonardo caiu na risada. Vou escrever isso na carta de agradecimento. Carla entregou um envelope a Paulo. Esse é um desenho que o Leonardo fez para você. Pendura no seu consultório, tá? Paulo abriu o envelope. No desenho, lia-se: Obrigado por ter me salvado e por acreditar em mim. Paulo não disse mais nada. Apenas abraçou os dois com força. Noite de Natal. Leonardo colocou uma caixinha de presente sob a pequena árvore de Natal no canto da sala. Mãe, amanhã lembra de abrir o presente que eu embrulhei, tá? Carla perguntou, o que tem dentro? Segredo. Mas a mamãe vai gostar. Na manhã seguinte, Carla abriu a caixa. Dentro havia um caderninho, com a capa desenhada à mão, onde se lia: Todos os dias, a mamãe é o meu milagre. Na primeira página, Leonardo escreveu: Um dia, eu estive no lugar mais escuro. Mas a mamãe foi a primeira a entrar lá e me guiar até a luz. Carla fechou o caderno e apertou o filho nos braços. Lá fora podia estar frio, o mundo podia ser caótico, mas dentro daquele abraço, só havia calor e paz. Por fim, Carla se sentou para escrever em seu diário algo que não ousava fazer havia quase um ano. As palavras fluíram como respirações profundas. Um dia, achei que tinha fracassado como mãe. Mas hoje, não tenho mais medo de olhar para trás. Não porque sou perfeita, mas porque escolhi me levantar. Eu não salvei o mundo. Mas salvei meu filho desse mundo. O amor de uma mãe pode se tornar a força mais poderosa para proteger seu filho mesmo diante da crueldade mais brutal. A consciência, a coragem de se levantar e nunca desistir é o que permite às pessoas superarem a adversidade. As crianças podem ser pequenas, mas também são a luz que guia a justiça se os adultos souberem escutar. E por mais profunda que seja a escuridão, uma única centelha de esperança nascida da fé, do amor ou de uma mão estendida pode ser suficiente para salvar uma vida. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.